Existe, penso eu, uma grande diferença entre estar em comunicação e estar em comunhão. Estar em comunicação é partilhar ideias por meio de palavras agradáveis ou desagradáveis, por meio de símbolos, de gestos, e as ideias podem ser traduzidas ideologicamente ou interpretadas conforme as peculiaridades, as idiosincrasias, o fundo de cada um. Mas na comunhão, penso que ocorre algo muito diferente. Na comunhão, não há partilhar ideias ou interpretação de ideias. A pessoa pode estar ou não em comunicação com outros por meio de palavras, mas se acha em relação direta com o que observa e se encontra em comunhão com a própria mente, com o próprio coração. Pode-se comungar com uma árvore, por exemplo, ou com uma montanha ou um rio. Não sei se já alguma vez estivesse sentado sobre uma árvore e se realmente experimentou estar em comunhão com ela. Isso não é sentimentalismo nem emocionalismo. Está-se em contato direto com a árvore. Há uma extraordinária intimidade nessa relação. Nessa comunhão deve haver silêncio, um senso profundo de quietude. Os nervos, o corpo estão em repouso. O próprio coração quase parado. Não há interpretação, não há comunicação, não há partilhar. Vocês não são a árvore e tampouco está identificado com a árvore. Há só esse sentimento de intimidade em profundo silêncio. Não sei se alguma vez experimentou isso. Experimenta numa ocasião em que sua mente não esteja a tagarelar, a divagar, em que não esteja a monologar, a se lembrar de coisas feitas ou por fazer. Esquece tudo isso e procura entrar em comunhão com a montanha, com um rio, uma pessoa, uma árvore, com o movimento da própria vida. Requer isso um extraordinário sentimento de tranquilidade e uma peculiar atenção. Não concentração, porém uma atenção natural e agradável. Pois bem, desejo estar em comunhão com você nessa manhã, a respeito do que estivemos investigando outro dia. Falamos sobre a liberdade e sua essência. A liberdade não é um ideal, uma coisa remota. Não é concepção de uma mente prisioneira, uma mera teoria. Só pode existir liberdade quando a mente não está sendo tolhida por nenhum problema. A mente que tem problemas jamais pode comungar com a liberdade ou estar ciente dessa coisa extraordinária que ela é. A maioria das pessoas tem problemas e os vai simplesmente suportando. Acostumam-se com os problemas e os aceitam como parte necessária da vida. Mas tais problemas não se resolvem por aceitá-los ou se acostumar com eles. E se raspamos a superfície, lá os encontramos, a supurar como sempre. E a maioria das pessoas vive nesse estado, aceitando perenemente um problema após o outro, uma dor após a outra. Sentem e aceitam a desilusão, a ansiedade e o desespero. Se simplesmente aceitamos os problemas e ficamos com eles, nós evidentemente não os resolvemos. Podemos dizer que estão esquecidos ou que nenhuma importância têm, mas eles importam infinitamente, porque pervertem o espírito, falseiam a percepção e destroem a clareza. Se temos um problema, ele geralmente invade todo o campo de nossa vida. Pode ser um problema de dinheiro, um problema sexual, de falta de instrução, ou atinente ao desejo de nos realizarmos, de nos tornarmos famosos. Qualquer que ele seja, eles nos absorve a ponto de apoderar-se de todo o nosso ser. E pensamos que, o resolvendo, estaremos livres de nossas aflições. Mas a mente limitada e mesquinha, que tenta resolver seu problema pessoal,
o isolando do movimento global da vida, não pode jamais libertar-se de seus problemas, porque cada problema está relacionado com o outro, e assim são de todo inúteis as tentativas de resolução fragmentária. É como cultivar uma só parte do campo e pensar que cultivamos o campo todo. Tem de cultivar o campo inteiro e considerar cada problema. Como já disse antes, o importante não é a solução do problema, porém sim compreendê-lo, por mais doloroso, por mais exigente, por mais premente e urgente que ele seja. Sem querer ser positivo ou dogmático, me parece que o preocupar-se com um só problema em particular é indicativo de uma mente vulgar. E a mente vulgar, que tenta continuamente resolver seu problema pessoal, nunca encontrará um meio de livrar-se de problemas. Poderá fugir de várias maneiras, tornar-se acrimoniosa, mordente ou entregar-se ao desespero, mas nunca compreenderá o problema total da existência. Assim, se temos de lidar com problemas, devemos nos ocupar do campo inteiro em que eles proliferam, e não simplesmente de um dado problema. Qualquer problema, por mais complicado, por mais exigente ou premente que seja, relaciona-se com todos os outros. Muito importa, por conseguinte, não tratá-lo fragmentariamente, coisa essa muito difícil. Ao termos um problema urgente, doloroso, insistente, pensamos em geral que o devemos resolver isoladamente, sem levar em conta todo o conjunto de problemas. Nele pensamos fragmentariamente, mas a mente fragmentária é na realidade uma mente vulgar. É, se me permite a expressão, uma mente burguesa. Não emprego essa palavra no sentido depreciativo, porém apenas para indicar o que a mente de fato é. Ela é medíocre ao aprender e pretender resolver isoladamente um problema pessoal. A pessoa atormentada pelo ciúme, por exemplo, deseja agir imediatamente, fazer qualquer coisa, reprimir o ciúme ou vingar-se. Mas esse problema individual relaciona-se com outros problemas. É o todo que devemos considerar e não apenas a parte. Ao considerarmos problemas, deve ficar entendido que não estamos interessados em achar solução para problema algum. Como já apontei, a investigação que visa apenas a encontrar a solução de um problema é uma fuga ao problema. A fuga poderá ser confortável ou dolorosa e poderá exigir certa capacidade intelectual. Mas, como quer que seja, é sempre fuga. Se temos de resolver nossos problemas, se temos de ficar livres deles, aliviados de todas as pressões que ocasionam, de modo que a mente fique completamente quieta e possa perceber, pois só pode perceber em liberdade, então o que antes de tudo nos deve interessar não é como resolver um problema, porém sim o compreendê-lo. Compreender um problema é muito mais importante do que resolvê-lo. Compreensão não representa a capacidade ou habilidade da mente que adquiriu várias formas de conhecimento analítico e é capaz de analisar um dado problema. Compreender é estar em comunhão com um problema. Estar em comunhão não significa achar-se identificado com um problema. Como disse, para se estar em comunhão com uma árvore, com um ente humano, com um rio, com a extraordinária beleza da natureza, necessita-se de certa quietude, um certo senso de separação, de distanciamento do mundo. Assim, o que estamos tentando é aprender a estar em comunhão com um problema. Mas percebe a dificuldade que essa asserção implica? Havendo comunhão com o outro, a ideia do eu está ausente. Quando está em comunhão com o ente amado, com sua esposa, com seu filho,
Quando segura a mão de um amigo, nesse momento, se não se trata dessa falta de sentimentalidade, sensualidade, etc., a que chamam amor, porém de algo completamente diferente, algo vital, dinâmico e real, a ausência total do mecanismo do eu, com seu processo de pensamento. Analogamente, estar em comunhão com um problema implica observação completa, não identificadora, não é? Os nervos, o cérebro, o corpo, toda a entidade está quieta. Nesse estado pode-se observar o problema sem identificação. E é esse o único estado em que é possível a compreensão do problema. O chamado artista poderá pintar uma árvore ou escrever uma poesia a respeito dela. Mas estará realmente em comunhão com a árvore? No estado de comunhão não há interpretação, nem ideia de comunicação, como também a busca de uma maneira de expressão. Se expressa ou não essa comunhão em palavras, numa tela ou no mármore, pouco importa. Mas no momento em que deseja expressá-la, a fim de exibi-la, de vendê-la, de se tornar famoso e etc., começa a ter importância o eu. Compreender inteiramente um problema é comungar com ele. Verá então que o problema nenhuma importância tem, pois o que importa é o estado mental de comunhão, não criador de problemas. Mas se o indivíduo não é capaz dessa comunhão, se é egocêntrico, egoísta, e deseja expressão pessoal e tantas outras infantilidades, eis a mentalidade vulgar geradora de problemas. Assim como já acentuei, para se compreender um problema, qualquer problema, é necessário compreender o processo do desejo. Somos contraditórios psicologicamente e, portanto, também em nossa atuação. Pensamos uma coisa e fazemos outra. Vivemos num estado de contradição, pois do contrário não haveria problemas. Nos contradizemos quando não há compreensão do desejo. Para se viver sem conflito de espécie alguma, é preciso compreender a estrutura e a natureza do desejo. Não reprimi-lo, controlá-lo, tentar destruí-lo ou simplesmente entregar-se a ele, como em geral nós fazemos. Isso não significa pôr-se a dormir, vegetar e simplesmente aceitar a vida com toda a sua degeneração. Significa, isso sim, perceber cada um por si mesmo que o conflito, em qualquer forma que seja, disputa com a mulher, ou o marido, ou a comunidade, ou a sociedade, qualquer conflito deteriora a mente, a torna embotada e insensível. Como disse antes, o desejo em si não é contraditório. Somos objetos do desejo, e a reação do desejo a esses objetos que criam a contradição. O desejo só tem continuidade quando o pensamento com ele se identifica. Para observar, necessita de sensibilidade. Os nervos, os olhos e ouvidos, todo o ser deve estar vivo e, contudo, a mente deve estar quieta. Pode-se então olhar para um belo carro, uma bela mulher, uma esplêndida vivenda, ou um rosto de extraordinária vivacidade, inteligência. Pode-se observar essas coisas e vê-las tais como são e não passar disso. Mas, em geral, o que acontece? Há desejo, e o pensamento, identificando-se com o desejo, lhe dá continuidade. Não sei se estou me expressando com clareza. Vamos examinar esse ponto posteriormente. O importante é observar sem interferência do pensamento. Mas não faça agora dessa asserção um problema. Não diga, como posso observar, como posso ver e sentir,
sem deixar o pensamento interferir. Se perceber por você mesmo todo o processo do desejo e a contradição criada por seus objetos, e a continuidade que o pensamento dá ao desejo, se perceber todo esse mecanismo em ação, não fará tal pergunta. Para aprendermos a conduzir um carro, não basta recebermos instruções teóricas. Temos de nos sentar ao volante, dar partida ao carro, freá-lo, aprender toda a técnica de conduzir. Da mesma maneira, deve conhecer o mecanismo extremamente delicado do pensamento e do desejo, e não apenas ser informado a seu respeito. Precisa olhá-lo, aprender o que há nele por você mesmo, e isso requer que dele você a cerqueis com sensibilidade. Assim, o importante não é a solução de um problema, porém a compreensão dele. Só se apresenta um problema quando existe uma contradição, um conflito. E todo conflito supõe esforço, não é verdade? Esforço para alcançar, esforço para vir a ser, esforço para transformar isso naquilo, esforço para aproximar uma coisa ou para distanciá-la. Esse esforço tem sua origem no desejo. O desejo a que o pensamento deu continuidade. Portanto, deve aprender tudo o que se relaciona com esse processo. Aprender e não apenas ser instruído por esse orador, pois isso não tem nenhum valor. O que você ouve por meio do telefone pode ser agradável ou desagradável. Pode ser real ou absurdo ou completamente falso. Mas o que ouve é que é importante, e não o próprio aparelho. Em geral, damos importância ao instrumento. Pensamos que o instrumento nos vai ensinar algo, e já vos tenho advertido frequentemente a respeito dessa particular forma de insensatez. Aqui você está a fim de aprender e escuta não apenas o orador, mas a você mesmo. Comunga com sua própria mente, observando o funcionamento do desejo e como surge o problema. Está entrando em intimidade com você mesmo, e essa intimidade só pode ser sentida profundamente quando você aplica ao problema com toda a calma, sem dizer: preciso liquidar esse problema infernal. E sem se sentir agitado ou excitado em relação a ele. Você quer averiguar como surge um problema e como o pensamento o perpetua, dando continuidade a um certo desejo. Vamos, então, aprender como surge e como termina um problema, sem precisarmos de tempo para refletir sobre ele, mas pondo-lhe um fim imediatamente. Qualquer que seja o problema, o pensamento lhe dá continuidade. Se me diz algo que me agrada, o pensamento se identifica com esse prazer e nele deseja continuar a viver. Portanto, o considero meu amigo e te visito frequentemente. Mas se me diz algo insultuoso, o que acontece? Dou também continuidade a esse sentimento, pensando nele. O que você disser poderá ser verdadeiro, mas não me agrada. E, portanto, eu o evito ou desejo te dar o troco. É esse o mecanismo que cria e mantém vivos os problemas. Penso que agora está bastante claro. Pensando constantemente numa coisa, lhe damos continuidade. Você sabe quantas coisas confusas pensa acerca de você mesmo e de sua família? Quantas recordações agradáveis e quantas ilusões você tem a respeito? Pensa constantemente em tudo isso e lhe dá, portanto, continuidade. Ora, se começar a compreender esse processo no seu todo e a conhecer individualmente a natureza da continuidade, então, ao apresentar-se um problema, poderá entrar em perfeita comunhão com ele, porque então o pensamento não interfere. Portanto, termina logo o problema.
Entende? Consideremos um problema muito comum, o desejo de segurança. A maioria de nós quer estar em segurança. Essa é uma das exigências humanas de origem animal. É óbvio que, no sentido físico, necessita-se de uma certa segurança. Precisamos de um lugar onde morar e saber onde obter nossa próxima refeição. A não ser que vivamos no Oriente, onde se pode brincar com a insegurança física, andando de aldeia em aldeia e etc. Felizmente ou infelizmente, não se pode fazer isso aqui. Quem o faz é preso por vadiagem e etc. No animal, no bebê, na criança, é muito forte a ânsia de segurança física. Mas a maioria quer estar em segurança psicologicamente. Em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, queremos segurança e certeza. Por isso há tanta competição entre nós. Por isso somos ciumentos, ávidos, invejosos, brutais e vivemos terrivelmente interessados em coisas insignificantes. Essa insistente exigência de segurança psicológica existe há milhões de anos e nunca perguntamos a verdade a seu respeito. Temos por assentado e certo que devemos ter segurança psicológica em nossas relações com a família, a mulher, o marido, os filhos, nossos haveres, com o que chamamos Deus. Queremos nos sentir seguros a qualquer preço. Preciso pôr-me em comunhão com essa exigência de segurança psicológica, que é um problema real. Compreende? Se não nos sentimos seguros psicologicamente, isso é para nós como nos perder em águas profundas, ou nos tornar neuróticos, esquisitos. Pode-se notar essa esquisitice na fisionomia de muitas pessoas. Eu desejo descobrir a verdade relativa a essa questão, compreender completamente a exigência de segurança, porque é o desejo de se estar seguro nas relações que gera o ciúme, a ansiedade, que faz nascer o ódio e a aflição em que vive a maioria de nós. E como pode a mente, que há milhões de anos exige segurança, que tão condicionada está, descobrir a verdade relativa à segurança? Para descobrir essa verdade, tenho naturalmente de estar em perfeita comunhão com ela. Não posso me deixar instruir por outro a respeito dela. Isso seria um absurdo. Eu próprio tenho de aprender o que é essa verdade. Me cabe investigá-la e descobri-la. Devo estar em perfeita intimidade com essa exigência de segurança, pois de outro modo nunca saberei se existe ou não essa coisa chamada segurança. Esse é, provavelmente, o principal problema de cada um. Se descubro que não existe realmente segurança nenhuma, então não há problema algum. Ah, já estou fora da batalha pela segurança e, portanto, minha ação nas relações é toda diferente. Se minha mulher me deseja abandonar, me abandona e eu não fico, por isso, em situação dolorosa. Não odeio ninguém e não me torno ciumento, invejoso, furioso e etc. Vejo que presta toda a atenção e folgo com isso. Está muito mais familiarizado com essas coisas do que eu. Pessoalmente, não desejo fazer da segurança um problema. Não desejo criar em minha vida nenhum problema, econômico, psicológico ou religioso. Vejo com clareza que a mente que tem problemas se torna embotada, insensível, e que só a que é sensível é inteligente. E visto que esse clamor pela segurança persiste, profunda e perenemente, em cada um de nós, desejo descobrir a verdade relativa à segurança. Mas esta é uma questão muito difícil de investigar, porque não só desde nossa infância, mas desde o começo dos tempos, sempre quisemos segurança.
segurança em nosso trabalho, em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas crenças e nossos deuses, em nossa nação, em nossa família e em nossos haveres. É por isso que a memória, a tradição, o fundo do passado exercem tão importante papel em nossa vida. Toda experiência me torna mais forte, a consciência de segurança. Toda experiência está sendo registrada na memória, acrescentada ao depósito de coisas passadas. Essa experiência acumulada se torna o meu fundo no decorrer de minha vida. Fundo com o qual prossigo experimentando e, portanto, toda experiência nova vai acrescentar e reforçar esse fundo de memória em que me sinto protegido e seguro. Entende? Portanto, preciso me conscientizar de todo esse extraordinário processo de condicionamento. Não se trata de saber como ficar livre de meu condicionamento, porém, sim, de estar em comunhão com ele, de instante em instante. Posso, então, olhar o desejo de segurança sem convertê-lo num problema. Está tudo claro? Deseja fazer alguma pergunta? Interrogante. Não há comunhão porque a mente está sob a carga do eu. Resposta. Senhor, vou te perguntar uma coisa. O que é comunhão? O que acontece quando ouve essa pergunta? Todo o mecanismo de sua mente condicionada entra em função e responde à pergunta. Mas não a escuta realmente. Pode ser e pode não ser que já tenha refletido a esse respeito. Pode ter pensado nisso ocasionalmente. Ou talvez tenha lido algo sobre o assunto neste ou naquele livro e repete o que leu, mas não está escutando. Quando esse orador diz, procure estar em comunhão com uma árvore, é claro que, se tiver o verdadeiro interesse, terá primeiramente de descobrir o que isso significa. Você vai se sentar debaixo de uma árvore, ou à beira do rio, ou à sombra de uma montanha, ou simplesmente olhar o rosto de sua mulher e de seu filho. O que significa estar em comunhão? Significa que não há barreira de pensamento entre o observador e aquilo que está sendo observado. O observador não se está identificando com a árvore, com a pessoa, com o rio, com a montanha, com o céu. Não existe simplesmente barreira alguma. Se existe um vós, com seus complexos pensamentos e ansiedades, a observar a árvore, não há então comunhão com a árvore. O estar em comunhão com alguém ou alguma coisa exige espaço e silêncio. Seu corpo, seus nervos, sua mente, seu coração, todo o seu ser deve estar quieto, completamente sereno. Não diga, como posso me tornar tranquilo? Não faça da tranquilidade mais um problema. Veja, simplesmente que não há comunhão se está em função o mecanismo do pensamento, o que não significa se pôr a dormir. Provavelmente você nunca fez isso. Nunca esteve em comunhão com sua mulher ou marido, com quem dorme, respira, come e tem filhos e etc. Provavelmente nunca esteve sequer em comunhão com você mesmo. Se você é católico, vai à igreja e recebe o que se chama comunhão. Mas não é disso que falo. Tais coisas são todas infantis. Quando falamos de comunhão com a natureza, com as montanhas, entre nós, em geral, não sabemos o que isso significa e procuramos imaginar. Especulamos sobre a matéria e dizemos que é o eu que está impedindo a comunhão. Por Deus, senhores, não faça da comunhão um novo problema. Já tens problemas demais que chegam e, portanto, escute simplesmente. Você está em comunhão comigo e eu
estou em comunhão com você. Vou te dizer alguma coisa e para compreender, tem de escutar. Mas escutar significa atenção sem esforço, com os nervos repousados. Não significa tenho que escutar e se pôr num estado de excitação, de tensão nervosa. Ou seja, escutar com agrado, naturalidade, em silêncio, para que possa descobrir o que o orador deseja transmitir. O que ele diz pode ser puro disparate ou algo de real, e te cabe escutar para averiguar, mas isso parece constituir uma das maiores dificuldades. Você não escuta verdadeiramente, mentalmente está argumentando comigo, erguendo uma barreira de palavras. Eu estou dizendo que o importante em tudo isso é aprender a estar em comunhão com você próprio, de maneira agradável, feliz, de modo que possa seguir todos os pequenos movimentos do seu pensamento e sentimento, assim como se segue o curso de um rio. Veja a atividade de cada pensamento e sentimento, sem procurar corrigi-lo, sem dizê-lo bom ou mal, sem nenhum desses juízos simplórios, burgueses da mente vulgar, insignificante. Observe apenas. E no observar, sem se identificar com nenhum pensamento ou sentimento, agradável ou desagradável, verá que poderá estar em comunhão com o seu ser. A maioria de nós deseja estar psicologicamente segura disso. Fazemos questão e, por essa razão, a família se torna um verdadeiro pesadelo. Torna-se uma coisa terrível, porque dela fazemos nosso próprio meio de segurança. Em seguida, se torna também a nação a nossa segurança, e nos deixamos empolgar pelas insanidades do nacionalismo. A família tem sua razão de ser, mas quando nos serve como meio de segurança, é um veneno mortal. Para descobrir a verdade relativa à segurança, deve estar em comunhão com o desejo de se sentir seguro, profundamente arraigado em nós e que constantemente se manifesta sob diferentes formas. Busca-se a segurança não só na família, mas também em lembranças e na dominação ou influência de outro. Recorre à lembrança de alguma experiência ou relação que te foi grata, que te deu esperança, conforto, e nessa lembrança busca abrigo. Há segurança proporcionada pelo talento e o saber, a segurança dada pelo nome e a posição, e há segurança proveniente de uma capacidade. Se você sabe pintar, ou tocar violino, ou executar outra coisa qualquer que te faz sentir seguro. Pois bem, uma vez que esteja em comunhão com o desejo que te impele a buscar segurança, percebendo ser esse desejo o criador da contradição, já que nada ou ninguém nesse mundo pode estar em segurança, desde que o descubra individualmente e não mediante instrução de outro, e após a solução do problema, você verá fora do campo da contradição e, portanto, livre do medo. Não sei se alguma vez ficou em íntimo recolhimento, nesse estado de silêncio interior, quando caminha pela rua, sua mente está completamente serena, observando e escutando sem pensamento. Conduzindo seu carro, olha a estrada, as árvores, os outros carros que passam, observa apenas, sem reconhecimento, sem nenhuma interferência do mecanismo do pensar. Quanto mais funciona esse mecanismo, tanto mais a mente se gasta. Nenhum espaço fica para a simplicidade e só a mente simples, sã, pode perceber a realidade. A meu ver, uma grande diferença entre mudança e mutação.
A mera mudança não conduz a parte alguma. Uma pessoa pode se tornar superficialmente adaptável, muito hábil no ajustar-se aos diferentes ambientes e circunstâncias sociais. E existem várias formas de pressão interior e exterior. Mas a mutação requer um estado mental bem diferente. Nessa manhã desejo salientar a diferença entre essas duas coisas. Mudança é alteração, reforma, substituição de uma coisa por outra. Mudança implica ato de vontade, consciente ou inconsciente. E considerando-se a confusão, a miséria, a opressão, a extrema aflição existente em toda a Ásia subdesenvolvida, torna-se evidente a necessidade de uma mudança radical e revolucionária. Há necessidade não só de mudança física ou econômica, mas também de mudança psicológica. Mudança em todos os níveis de nosso ser, exteriores e interiores, a fim de se proporcionar uma melhor existência ao homem. Isso é óbvio, e até os mais extremados conservadores o admitirão. Mas ainda que o reconheçamos, em regra, não consideramos profundamente a questão da mudança e tudo o que ela encerra. Qualquer ajustamento, substituição, reforma é de ação profunda, ou consiste meramente num polimento superficial, numa limpeza na moralidade das relações humanas. Penso que devemos compreender plenamente o que está implicado nesse processo de mudança, antes de examinarmos o que considero mutação. A mudança, embora necessária, me parece sempre superficial. Entendo por mudança todo o movimento operado pelo desejo ou pela vontade, toda iniciativa concentrada numa dada direção, visante a uma certa atitude ou ação bem definida. Toda mudança, evidentemente, tem atrás de si um motivo. Esse motivo pode ser pessoal ou coletivo, manifesto ou remoto. Pode ser um motivo bondoso, generoso, ou um motivo de medo e desespero. Mas qualquer que seja a natureza ou o nível do motivo, a iniciativa ou o movimento resultante desse motivo produz uma certa mudança. Isso me parece claro. Em geral, somos suscetíveis, individual e coletivamente, de modificar nossas atitudes sob influência, pressão e também quando aparece alguma invenção nova que, direta ou indiretamente, influi em nossa vida. Podemos ser levados a mudar nossos pensamentos, orientá-los em diferente direção, por um artigo de jornal ou pela propaganda que se faz de uma ideia. A religião organizada empenha-se em nos educar desde a infância numa certa forma de crença, nos condicionando assim a mente. E pelo resto da vida, toda mudança que operamos fica dentro dos limites modificados dessa crença. Assim são raros os que mudam, a não ser com um motivo. O motivo poderá ser altruísta ou interesseiro, limitado ou amplo. Poderá ser o medo de perder uma recompensa ou de não atingir um certo e prometido estado para o futuro. O indivíduo se sacrifica à coletividade, ao Estado, a uma ideologia ou determinada forma de crença em Deus. Tudo isso implica uma certa mudança, consciente ou inconsciente produzida. Pois bem, a chamada mudança é uma continuidade modificada do que já existia. E nessa suposta mudança, nos tornamos muito hábeis. Estamos constantemente fazendo novas descobertas na física, na ciência, na matemática, inventando coisas novas, nos preparando para ir à Lua e etc. Em certos aspectos, nos tornamos extraordinariamente sabidos e bem informados. E essa espécie de mudança envolve capacidade de ajustamento ao novo ambiente, às novas pressões que ela cria. Mas isso basta?
pode-se perceber tudo o que determina essa superficial modalidade de mudança. Entretanto, sabemos interiormente, profundamente, ser necessária uma mudança radical, uma mudança não produzida por nenhum motivo ou como resultado de pressão. Percebemos a necessidade de mutação na própria raiz da mente, pois sem ela somos apenas uma horda de macacos habilíssimos e dotados de extraordinárias aptidões, e não autênticos seres humanos. Percebendo-se isso profundamente em nós mesmos, que nos cabe fazer? Vemos que se necessita de uma mudança revolucionária, de completa mutação na raiz mesma de nosso ser, porque do contrário, nossos problemas, tanto econômicos como sociais, irão crescendo inevitavelmente e se tornando cada vez mais críticos. Necessita-se de uma mente nova e fresca, e para termos, deve operar-se na totalidade de nossa consciência uma mutação não produzida por ato de vontade e, portanto, sem motivo. Não sei se estou me expressando muito claramente. Percebendo a necessidade de mudança, pode uma pessoa exercer a vontade a fim de produzi-la, sendo vontade o desejo fortalecido em dada direção pela determinação e posto em movimento pelo pensamento, pelo medo, pela revolta. Mas toda mudança dessa ordem, mudança produzida pela ação do desejo, da vontade, é sempre limitada. É uma continuidade modificada do que era antes, como se pode ver pelo que está ocorrendo no mundo comunista e também nos países capitalistas. Necessita-se, pois, de uma revolução extraordinária, de revolução psicológica no ente humano, no próprio homem. Mas se ele tem um alvo, se sua revolução é planejada, está ainda dentro dos limites do conhecido e, portanto, não constitui mudança nenhuma. Eu posso mudar, posso me forçar a pensar de outro modo, a adotar um diferente sistema de crenças. Posso suprimir um dado hábito, me livrar do nacionalismo, reformar meu raciocínio, fazer eu próprio a lavagem de meu cérebro, em vez de deixá-la para ser feita por um partido ou igreja. Tais mudanças são muito mais fáceis de operar em si mesmo. Mas percebo sua total inutilidade, porquanto são superficiais e não conduzem à compreensão profunda que deve nos orientar na vida. Assim, o que devemos fazer? Compreende minha pergunta? Acho que fui claro. Se faço um esforço para mudar, esse esforço tem motivo, significando que o desejo inicia um movimento em certa direção. Aí está em ação a vontade. E, portanto, qualquer mudança que seja produzida é uma simples modificação. Não é uma mudança real, absolutamente. Vejo claramente que preciso mudar e que essa mudança deve ocorrer sem esforço. Todo esforço para mudar anula-se a si próprio, uma vez que supõe a ação do desejo, da vontade, em conformidade com um padrão, uma fórmula, um conceito pré-estabelecido. Assim sendo, o que fazer? Não sei se sente, como eu, a relevância dessa questão, o quanto ela nos interessa, não só no sentido intelectual, mas principalmente como um fator essencial em nossa vida. Há milhões de anos vem o homem fazendo um esforço incessante para mudar. Entretanto, continua envolvido em aflições, desespero, medo, só tendo raros e fugidos clarões de alegria e deleite. E como pode essa entidade, que há tanto tempo vem sendo fortemente condicionada, alijar sua carga sem nenhum esforço? Esta a pergunta que estamos fazendo a nós mesmos. Mas o lançar fora a carga não deve se tornar mais um problema, porque, como antes indiquei,
Problema é algo que não compreendemos, algo que não temos capacidade para examinar até o fim e liquidar de uma vez. Para se produzir essa mutação, produzir não, essa é uma expressão errônea. A mutação é uma necessidade e tem de verificar-se agora. Introduzindo-se o tempo como fator de mutação, o tempo cria o problema. Não há amanhã. Não há tempo nenhum em que eu irei mudar, sendo o tempo pensamento. Isso tende a acontecer agora ou nunca, compreende? Percebo a necessidade dessa mudança radical em mim, ente humano, parte integrante da humanidade. E percebo também que o tempo, que é pensamento, não deve representar nisso um fator. O pensamento não deve representar nisso um fator. O pensamento não pode resolver esse problema. Venho exercendo o pensamento há milhares de anos e, no entanto, não mudei. Continuo com os meus hábitos, minha avidez, minha inveja, meus temores, e me vejo ainda todo enredado no padrão de competição da existência. Foi o pensamento que criou o padrão. E o pensamento não pode, em circunstância alguma, alterar esse padrão sem criar outro padrão, sendo o pensamento o tempo. Portanto, não posso contar com o pensamento, com o tempo, para operar a mutação, a mudança radical. Não pode haver exercício da vontade e não se pode deixar o pensamento orientar a mudança. O que me resta então? Vejo que o desejo, que é vontade, não pode operar em mim uma verdadeira mutação. O homem vem trabalhando nisso há séculos, e nele não se produziu nenhuma mudança fundamental. Tem se servindo também do pensamento para produzir mudança em si próprio. Pensamento como tempo, pensamento como o amanhã, como todas as exigências, invenções, pressões, influências. E como vemos, ainda não houve nenhuma transformação radical. O que fazer então? Ora, uma vez compreendido em seu todo a estrutura e o movimento da vontade, essa deixa de atuar. E se percebendo que o emprego do pensamento, do tempo como um instrumento de mudança, não passa de mero adiamento, termina então o processo do pensar. Mas que queremos exprimir ao dizer que percebemos ou compreendemos uma coisa? A compreensão é mera intelectual, verbal, ou significa que se está vendo uma coisa como fato. Posso dizer que compreendo, mas a palavra não é a coisa real. A compreensão intelectual de um problema não é a solução desse problema. Ao compreendermos uma coisa apenas verbalmente, e isso é o que chamamos compreensão intelectual, a palavra importa muito, mas havendo verdadeira compreensão, ela perde toda a importância, sendo então simples meio de comunicação. Há contato direto com a realidade, o fato. Se percebemos como um fato a futilidade da vontade e também a futilidade do pensamento ou do tempo no produzir essa radical transformação, então a mente que rejeitou toda a estrutura da vontade e do pensamento, nenhum instrumento tem com que iniciar a ação. Bem, até agora, vocês e eu temos estado em comunicação e talvez tenhamos também estabelecido entre nós uma certa comunhão. Mas antes de prosseguirmos, considero importante compreender o que entendemos por comunhão. Se alguma vez andaste entre as árvores de uma floresta ou pelas margens de um rio e sentiu a quietude, teve o sentimento de estar vivendo completamente com todas as coisas, com as pedras, com as flores, com o rio, com as árvores, com o céu, saberá então o que é comunhão. O eu com seus pensamentos, suas ânsias, seus prazeres, lembranças e desesperos,
cessou completamente. Não existe como observador separado da coisa observada. Há só aquele estado de completa comunhão. E espero que seja essa a comunhão aqui estabelecida entre nós. Ela não é um estado hipnótico. O orador não te está hipnotizando para te pôr nesse estado. Explicou certas coisas com todo cuidado, mas há algo mais que não pode ser explicado verbalmente. Até um certo ponto você pode ser informado pelas palavras do orador, mas ao mesmo tempo cumpre ter em mente que a palavra não é a coisa, e que ela não deve interferir na direta percepção do fato. Quando comunga com uma árvore, se alguma vez o fez, sua mente não está ocupada com a espécie dessa árvore, ou a respeito de sua utilidade ou não utilidade. Está em comunhão direta com a árvore. Analogamente, deve-se estabelecer esse estado de comunhão entre você e o orador. Porque vamos passar agora a um assunto dos mais difíceis de tratar verbalmente. Como disse, a ação da vontade e a ação do pensamento, como o tempo, e o movimento que é iniciado por influência ou pressão de qualquer natureza, cessaram de todo. A mente, portanto, que de fato observou e compreendeu tudo isso, está completamente quieta. Ela não é a iniciadora de qualquer movimento, consciente ou inconsciente. E isso também é algo que precisa ser considerado antes de podermos ir um pouco mais longe. Conscientemente, poderá não desejar atuar em nenhuma direção determinada, porque já observou a futilidade de toda espécie de mudança calculada, da mudança promovida pelo comunista ou pelo mais reacionário conservador. Veja quanto tudo isso é fútil, mas interiormente, inconscientemente, há o tremendo peso do passado a te impelir numa certa direção. Está condicionado como um europeu, como cristão, como cientista, como matemático, como artista ou como técnico. E há milenar tradição, muito zelosamente explorada pela Igreja, que instilou no inconsciente certas crenças e dogmas. Você pode conscientemente rejeitar tudo isso, mas inconscientemente o seu peso continua existente. Você ainda é cristão, inglês, alemão, francês, é ainda movido pelos interesses nacionais, econômicos, familiares e pelas tradições da raça a que pertence. E quando se trata de raça antiguíssima, mais profunda ainda é sua influência. Ora, como eliminar tudo isso? Como purificar o inconsciente imediatamente do passado? Creem os analistas que o inconsciente pode ser expurgado, em parte ou no todo, por meio da análise mediante investigação, exploração, a confissão, a interpretação dos sonhos e etc. De modo que qualquer um pode se tornar, pelo menos, um ente humano normal, capaz de ajustar-se ao atual ambiente. Mas na análise, há sempre o analista e a coisa analisada. Um observador a interpretar coisa observada. E isso representa uma dualidade que é fonte de conflito. Vejo, pois, que a mera análise do inconsciente a nenhuma parte conduz. Poderá me ajudar a ser menos neurótico, mais amável com minha mulher, meu próximo, ou outra superficialidade semelhante. Mas não é disso que estamos falando. Percebo que o processo analítico, que implica tempo, interpretação, movimento do pensamento que analisa, como o observador e a coisa observada, não pode libertar o inconsciente. Portanto, rejeito completamente o processo analítico. Assim que percebo esse fato, que a análise não pode em circunstância nenhuma afastar o fardo do inconsciente, estou fora da análise. Já não analiso. Assim, o que aconteceu? Não havendo o analista separado da coisa analisada, o próprio analista é essa coisa.
não é uma entidade à parte. Descobre-se então que o inconsciente é de pouca importância. Percebe? Estive mostrando quanto é trivial o consciente com suas atividades superficiais, sua perene tagarelice, etc. E o inconsciente é também trivial. O inconsciente, como o consciente, só se torna importante quando o pensamento lhe dá continuidade. O pensamento tem seu lugar próprio, sua utilidade em assuntos técnicos, etc. Mas o pensamento é em todo fútil quando se trata de operar aquela radical transformação. Se perceba o seu pensamento, que dá continuidade ao pensador, termina essa continuidade. Espero que esteja seguindo o que estou dizendo, que requer muita atenção. O consciente ou o inconsciente pouco significam. Eles só se tornam importantes quando o pensamento lhe dá continuidade. Ao perceber a verdade de que todo o processo do pensar é uma reação do passado e não pode de modo nenhum atender à enorme necessidade de mutação, então tanto o consciente como o inconsciente perdem toda a importância e a mente deixa de ser influenciada ou impelida por qualquer dos dois. Portanto, já nenhuma iniciativa toma. Fica completamente quieta, tranquila e silenciosa. Embora ciente da necessidade da mutação, revolução, de completa e radical transformação de nosso ser, a mente nenhum movimento inicia. Em qualquer sentido, e nesse total percebimento, nesse silêncio completo, opera-se a mutação. A mutação, pois, só pode verificar-se de uma maneira não diretiva, isso é, quando a mente nenhum movimento inicia e, portanto, permanece inteiramente tranquila. Nessa tranquilidade, há mutação, porque a raiz de nosso ser, ficando expostas, estiola-se. Essa é a única revolução real, e não a revolução econômica ou social. E não pode ser feita pela vontade ou pelo pensamento. Só naquele estado de mutação pode-se perceber o imensurável, algo de supremo, acima de toda tecnologia e todo reconhecimento. Espero que não tenha adormecido. Querem fazer algumas perguntas? Pergunta: até onde tenho experimentado, o pensamento me condena ao isolamento, porquanto me impede a comunhão com as coisas que me cercam e também de penetrar as raízes de meu ser. Portanto, pergunto, por que pensam os entes humanos? Qual a função do pensamento? E por que tanto exageramos a importância do pensar? Resposta: supus que isso já tivesse ficado para trás. Está bem, senhor, eu vou explicar. Escutar meramente uma explicação não é ver o fato, e não podemos estar em comunhão por meio de uma explicação, a menos que ambos vejamos o fato e não o toquemos. Isso é, nos abstenhamos de nele interferir. Então, estamos também em comunhão com o fato. Mas se interpreto o fato de uma maneira e eu o interpreto diferentemente, não estamos em comunhão, nem com o fato, nem entre nós. Ora, como surge o pensamento? O pensamento que isola, que não dá amor, o único meio de comunhão? E como pode terminar esse pensamento? O pensamento, todo o mecanismo do pensamento tem de ser compreendido, e essa própria compreensão é o seu fim. Examinemos isso. Surge o pensamento como reação quando há um desafio. Se nenhum desafio houvesse, você não pensaria. O desafio pode ter a forma de uma pergunta, trivial ou importante, e conforme a pergunta respondemos. No intervalo de tempo entre a pergunta e a resposta, começa o processo do pensamento. Não é verdade? Se me pergunta alguma coisa com que estou bem familiarizado, minha resposta é imediata. Se me pergunta onde moro, por exemplo, não há intervalo de tempo,
porque não tenho de pensar nisso e imediatamente respondo. Mas se sua pergunta é mais complexa, há um intervalo, durante o qual fico rebuscando na memória entre sua pergunta e minha resposta. Pode me perguntar qual a distância entre a Terra e a Lua e eu digo, será que sei alguma coisa a esse respeito? Ah, sei. E então respondo. Entre sua pergunta e minha resposta, há um intervalo de tempo, durante o qual a memória se põe em funcionamento, fornecendo por fim a resposta. Assim, quando sou desafiado, minha resposta pode ser imediata ou pode necessitar de algum tempo. Se me pergunta algo a cujo respeito nada sei, o intervalo é muito mais longo. Digo, não sei, mas vou verificar. E não encontrando a resposta entre as coisas guardadas na memória, apelo para alguém, a fim de obter a informação, ou a procuro num livro. Também aqui, durante esse longo intervalo, o processo de pensamento está em função. Essas três fases nos são bem familiares. Pois bem, há uma quarta fase que talvez você desconheça, ou nunca tenha encadeado as outras. E que é a seguinte: você me faz uma pergunta, e eu realmente não sei a resposta. Minha memória não tem registro dela e eu não estou contando que outra pessoa me dê resposta. Não tenho resposta alguma e nenhuma expectativa. Com efeito, eu não sei. Não há intervalo de tempo e, portanto, não há pensamento, porque a mente não está à procura de nada, nem esperando nada. Esse estado é, com efeito, uma negação completa, um estado livre de todas as coisas que a mente tem conhecido. E só então o novo pode ser compreendido. Sendo o novo supremo ou outra qualquer palavra que preferir, nesse estado cessou todo o processo do pensamento. Não há observador nem coisa observada, não há experimentador nem coisa experimentada. Toda a experiência cessou e nesse silêncio total a completa mutação.